familiar, relacional, política, a minha visão de mundo, o meu olhar, a minha interpretação, os valores que eu sigo, as pautas que eu obedeço, os esforços em relação aos quais eu me dedico, todas essas coisas são comuns para todos nós. Só que tem alguns que vão como uma quilha, são uma espécie de navio quebra-gelo, se dirigindo para o Ártico do mundo, arrebentando, calotas polares para plantar significados do Evangelho em lugares completamente inóspitos. Nem todo mundo tem esse mesmo tipo de chamado, e nem de modus operandi. Mas, para a prática dessas instruções, todos nós somos chamados, qualquer que seja a sua atividade. Isso repetido, como eu já o disse na sexta-feira passada, eu hoje prossigo dizendo, ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, para que eles, agora instruídos, voltassem para o lugar onde eles tinham crescido, onde as pessoas os tinham visto crianças, ou na puberdade, ou na adolescência, ou na primeira juventude. Muitos deles eram casados, outros não, mas tinham inúmeros relacionamentos em toda aquela região da Galileia. E Jesus vai para as cidades deles com eles. E observa como eles praticam, voltando para casa, essas instruções que Jesus a eles dera. E eu não sei se vocês se lembram de eu ter dito sexta-feira passada, que Jesus faz isso voltando com eles para casa, para o lugar onde eles foram criados, porque é em casa, é nesse ambiente da vizinhança mais primitiva, mais primal, mais infantil, mais original, mais tenra, que mais tempo teve para nos acompanhar, aonde a prática dessas instruções e significados do Evangelho se manifesta como a coisa mais difícil de acontecer. É muito mais simples você viajar para a Índia, levando essas instruções, do que você voltar para a casa do pai, da mãe, da parentela, dos amigos, dos que tiveram catarro no nariz com você quando eram crianças, no ambiente onde você namorou, flertou, falou seus primeiros palavrões, teve as suas brigas, seus conflitos, ou as suas evasões, se você era tímido, fugidio, aonde a natureza da sua personalidade é melhor percebida por aqueles que viram você crescer, que sabem você bem melhor do que os estranhos. É muito mais difícil aí, nesse lugar, você praticar essas instruções para todos e especialmente para aqueles que são chamados enviados para essa visceralidade de prática. E assim Jesus os leva. E assim eles vão viver o que Jesus lhes ensinou, com a presença de Jesus como um observador silente, vendo a prática deles em casa, na família, na parentela, na vizinhança, entre amigos, na aldeia, na cidade, no bairro, nos lugares onde as pessoas dão adeus para a gente, das esquinas. Nesses lugares é aonde o Evangelho tem maior dificuldade de se expressar como coerência na vida da gente, porque tem gente que pela timidez ou pelo amontoado de inconsequências, de incoerências, muitas vezes tem vergonha de manifestar a realidade
toda daquilo que agora já não podem mais negar porque aprenderam. E sabem como devem praticar, como devem viver, como devem proceder e como devem alinhar mente, sentimento, emoção, caráter, atitude, comportamento, porque aprenderam com Jesus. É por isso que eu repito outra vez, o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que é dentro de casa onde as coisas se tornam mais difíceis. Porque se alguém não consegue levar esse evangelho da graça de Deus para dentro da sua casa, ou se alguém, sabendo disso tudo, o único lugar onde se permite viver como se evangelho não existisse na sua vida, quando decidem que é na própria casa, Paulo diz que esse tal, ou essa tal, preste atenção, tem negado a fé e se torna, se habitua a isso, um ser cínico. Pior do que o incrédulo é a asseveração de Paulo a respeito disso. E aí se prossegue no capítulo 11, verso 2, dizendo que enquanto isso estava acontecendo, essa ida de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para dentro das casas e dos ambientes originais da vida desses 12 chamados e enviados, primeiro lugar para onde eles são enviados é para dentro das cidades, das aldeias, das casas e das parentelas e das vivências mais naturais e singulares da existência deles, porque é onde o evangelho tem que começar. Eu assisti a minha vida inteira a uma quantidade enorme de pessoas que diziam, não, eu amo Jesus e eu amo o evangelho, mas eu queria ser enviado para bem longe da minha casa, para começar a pregar o evangelho. Como eu vi uma quantidade brutal de seminaristas que concluíam o seu curso teológico de 4 anos, e o único lugar para onde eles não queriam voltar era para a comunidade de fé original que os tinha visto crescer, ou para as suas cidades, porque diziam, ali eu já aprontei muito, eu não quero voltar para lá. Pois é justamente para esse lugar que Jesus, em primeiro lugar, os faz voltar. Esse é o lugar primal que precisa ser também a fonte original dessa manifestação, dessa revelação do que o Evangelho fez em mim. Se eu não começar por esses lugares mais próximos de aonde esteve o meu berço, a minha fralda, o lugar mais próximo de onde eu mamei, cresci, apanhei, fui disciplinado, sofri, cresci, aprendi ou demorei a aprender. Se eu não começar por aí, eu nunca vou ter o forjamento necessário para ser alguém que representa essa instrução validatória do Evangelho em todas as práticas da minha vida, porque eu preciso começar de onde isso se torna e se me afigura mais difícil. Então veja, quando eles estavam fazendo isso nas suas cidades originais, João Batista, que estava preso no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. É interessante porque o texto de Mateus não diz das obras de Jesus. João Batista ouviu falar das obras do Messias, das obras do Cristo.
Não era do primo dele, Jesus, filho de Maria, parenta de Isabel. Não, era do Cristo. Cada palavra aqui tem significado. Ele ouviu falar que aquele de quem ele dissera, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava fazendo muitas obras. Você lê aqui no Evangelho de Mateus, já houve várias. Mas se você pega esse mesmo texto aqui de de Mateus 11:2, e você abre em Lucas 7, de 18 em diante, que é o sinótico correspondente a essa mesma narrativa, no contexto de Lucas 7, você abre lá e você vê alguns milagres que um deles já tinha sido narrado aqui em Mateus anteriormente, que foi a cura do servo do centurião romano. Você lembra que em Mateus 8, de 5 a 13, nós falamos a respeito disso. Mas tem um milagre que está descrito aqui em Lucas e não aparece em Mateus, nem em Marcos, nem em João. É uma narrativa da pesquisa histórica de Lucas, que está do verso 11 ao verso 17, que é a ressurreição do filho da viúva de Naim, que é aquele garoto que ia sendo levado no caixão, a mãe chorando, filho único, arrimo de família, e Jesus se compadeceu daquela mãezinha. Naim era uma cidade pequenininha na Galiléia, na Alta Galiléia. E a cidade inteira ia levando o caixão. Quando Jesus ia chegando e viu aquela dor, a mulher chorando, sabia da situação de angústia, de desprovimento, de abandono, de falta de cuidado dela, porque perdera o seu provedor. E ele se enche de misericórdia, vai e para o caixão e levanta o menino da morte, o jovem. E a multidão entra em perplexidade e Jesus o levanta vivo e o devolve à sua mãe. Restaura a alegria e a segurança daquela senhora viúva e que pensara agora que, além de tudo, se tornara alguém que carregava essa dor insepulta, terrível, de perder um filho prematuramente, porque a ordem cronológica e natural da vida é que os filhos sepultem os pais. Eu sou um pai que já sepultei filhos. Eu conheço essa dor violenta, absolutamente lacerante no coração da gente. E me identifico profundamente com todas as pessoas vivendo porventura nesse estado. E Jesus ouve dizer o que estava acontecendo com João. Mas antes ele fica sabendo das angústias de João ao ouvir dizer tudo que Jesus estava fazendo, mas não via Jesus fazer nenhuma daquelas coisas que praticamente todo ser humano piedoso em Israel esperava. Preste atenção nisso. Você está me ouvindo? Prestando atenção no que eu estou dizendo? Todo ser humano piedoso em Israel, que esperava a consolação de Israel, a vinda do Messias, cria que quando o Cristo, Messias, é a expressão hebraica para designar aquilo que no grego se chama de o Cristo, o ungido absoluto, enviado por Deus, que carregava em si mesmo a realidade de ser o próprio Deus entre os homens, o Emanuel, Deus conosco. Então ele, João Batista, tinha essa esperança de que quando o Messias chegasse, uma nova era se estabeleceria. João e todo mundo mais, que esperava a consolação de Israel, carregava no peito essa expectação.
E ele estava vendo Jesus dizer, ouvindo Jesus dizer, e os ecos do que Jesus dizia. Bem-aventurados os humildes, os mansos, os consoladores, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração. Bem-aventurados os que aguentam a tribulação, os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados todos esses que não voltam atrás, mas prosseguem resistindo em amor à hostilidade da existência. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não vos vingueis a vós mesmos. E isso, aquilo, outro. Todo o chamado Sermão do Monte ou os oráculos do Senhor. Tudo isso ecoava na cadeia de João Batista. Milagres, misericórdias, os pobres sendo acolhidos, os desprezados e rejeitados sendo abraçados. Mas faltava algo fundamental. Para João, que estava na cadeia preso pelo rei Herodes, e pela sandice dele, vinculada à loucura que bateu nele em relação a possuir a filha do seu irmão, chamada Salomé, que era uma garotinha linda e gostosa, com cuja mãe, sua cunhada Herodias, ele fez um trato. Manda essa menina tirar a roupa e dançar pelada na minha festa. E depois de tudo eu quero ela para mim. E eu te darei até a metade do meu reino. E a mulher de Herodes, Filipe, irmão desse Herodes lascivo, disse: não, eu não quero a metade do teu reino, eu só quero a cabeça de João Batista. Eu odeio esse desgraçado, odeio. E o Herodes estava tão enlouquecido pelo corpinho, pela bundinha, pelo peitinho, pela mulher linda, gostosa, jovem, sem defeito, absolutamente sedutora, que ele falou: eu corto a cabeça dele. Olha que esse Herodes tinha o maior respeito por João Batista, mas nessa hora, quando a visceralidade luxurienta toma conta da mente e do coração do humano, eu já vi seres humanos fazerem as maiores loucuras. E eu sei que o ser humano é capaz de fazer as maiores torpezas deste mundo para não perder a oportunidade de uma satisfação de luxúria, de lascívia e de prazer. E ele mandou cortar a cabeça de João Batista. Isso aconteceu um pouco antes, João ainda estava vivo. E em ouvindo dizer que Jesus fazia tudo, menos o que João esperava que acontecesse, como consumação, como selo, como validação final do seu messiato, de que ele de fato era o Cristo de Deus enviado, não acontecia. Que era dominar os reinos deste mundo. Que fora o que o diabo oferecera a Jesus nas suas tentações. A terceira tentação foi: dobra-te diante de mim, e eu te darei todos os reinos deste mundo. O teu messiado se tornará imediatamente manifesto no planeta inteiro. Porque eu recebi esse poder de controlar a terra, e eu darei esse poder a quem eu queira, a quem quer que se curve diante de mim e faça a minha vontade e pratique todas as minhas pautas e viva os meus sentimentos de perversidade diabólica. A quem Jesus disse: arreda, Satanás. Pois bem, João Batista, não por motivação diabólica ou satânica, mas por não aguentar mais ver a opressão que já estava presente há séculos e séculos e séculos, que eu já narrei em várias outras ocasiões nessa exposição de Mateus, que durara
muito tempo, muitos séculos, desde o cativeiro em Babilônia, com os medos, os persas, os gregos, os seleucos, os ptolomeus, tudo aquilo que durou anos e séculos, e agora os romanos, já há 60 anos, 70 anos oprimindo. Todo mundo esperava que quando chegasse esse Messias, esse torpor dominador, dessas práticas de controle e dominação dessas superpotências mundiais, fossem sacudidas e se estabelecesse o reino messiânico do Filho de Deus na terra, e nada disso acontecer. Esse é o contexto na mente de João Batista. E não só na mente dele, como eu já disse e repito, todo ser humano piedoso tinha essa esperança e aguardava com grande expectativa que isso acontecesse. Portanto, o verso 2 diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, que eram curas milagrosas de todos os modos e palavras de graça de todas as formas, mas não chegava aquele enfrentamento político, militar. Não havia nenhuma convocação de hostes alienígenas, de seres extraterrestres, que a gente apelidou de anjos, os judeus apelidaram de anjos, mas é um apelido. Cada povo tem seu apelidinho para essas entidades, para essas criaturas, boas ou demoníacas, ou más. E ele não via de nenhuma dessas invasões celestes chegando. Para João Batista, no dia que Jesus quisesse que isso acontecesse, seria fácil. Era um sopro. E Tibério, o imperador, cairia morto. E o sinédrio romano se dissolveria. E a tetrarquia dos Herodes em Israel acabaria. E as autoridades romanas correspondentes evaporar-se-iam. E todos os dominadores fugiriam. E esses seres celestiais estabeleceriam com sua presença, com os seus aparatos, com as suas manifestações de um poder absolutamente desconhecido, que já tinham feito homens e mulheres do passado temerem e tremerem e caírem espavoridos como se estivessem mortos, como aconteceu com o profeta Ezequiel, quando viu aqueles girantes um dentro do outro, com olhos para todos os lados e luzes fulgurantes em todas as direções, e seres de uma configuração de natureza física totalmente diferente de tudo quanto se possa identificar com o humanoide natural, carregados de um poder sobrenatural, que o próprio Ezequiel, quando viu, diz cair por terra como morto. João esperava que uma coisa como essa chegasse, que a nave-mãe celestial viesse. Como o livro de Enoque tinha profetizado, dizendo: eis que vejo o Senhor vindo com suas santas miríades. Como Paulo, algumas décadas depois, viria a dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse texto de Paulo aos Tessalonicenses é um repeteco, praticamente ipsis literis, do que você encontra descrito no livro de Enoque. E João conhecia o livro de Enoque.
como todas as pessoas piedosas em Israel tinham lido também o livro de Enoque, como o próprio Paulo, como tantos outros, como o próprio Jesus. E em várias falas de Jesus, você, no meu caso, que já li o livro de Enoque inúmeras vezes, vejo ecos daquelas falas do livro de Enoque nas conversas ou nas declarações de Jesus, mostrando que era um conteúdo assimilado por Jesus, tanto quanto você vê por Paulo, você vê depois em Pedro, você vê depois em Judas, você vê em João, todos eles, todos os apóstolos, mais tarde, vieram a receber essa influência. E João Batista já tinha recebido e tinha essa esperança. Portanto, ele diz Lucas, que ele chamou 2 dos seus discípulos e os enviou a Jesus a perguntar-lhe: és tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? João já tinha dito quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele fica pensando na prisão fria, gelada. Será que a missão dele é só fazer alguma coisa que tire o pecado do mundo? Será que ele veio apenas como um cordeiro para padecer e sofrer? Será que ele é de fato o Cristo definitivo? Ou ele é uma inauguração daquilo que ainda está por vir, com um poder esmagador que coloque sob dominação do reino de Deus todos os poderes deste mundo? Dar-se-ia o caso de eu estar enganado? Eu quero morrer sem estar enganado. Eu quero ter certeza absoluta de que ele é quem eu disse ser, ou se ele não é totalmente tudo que eu disse e esperava que ele fosse. Eu gostaria que ele me dissesse: sincero ele será para me informar. E manda 2 dos seus discípulos até Jesus. E que chegam com esta pergunta: olha, João mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Agora preste atenção aqui comigo. Jesus vai dizer mais tarde que dos nascidos de mulher, ninguém até então tinha sido como João Batista. Ninguém. Nenhum deles. Nenhum ser humano tinha carregado aquela integridade visceral de João Batista. Pegue todos os seres que já tinham vivido para trás, incluindo todos aqueles que eram extremamente mais famosos e se tornaram figuras epicamente famosas na história bíblica. Jesus, todavia, os reduz a figuras inferiores a João no que diz respeito à definição do caráter, da rigidez, do compromisso de João Batista e da disposição corajosa de João de enfrentar o que fosse necessário. Muito superior a qualquer outro anterior. Superior a Sete, filho de Adão e Eva. Superior a Noé, é claro. Não tem nem comparação. Superior a Moisés. Superior a Josué, superior a Davi. Superior a Abraão. Isaac é brincadeira, menino perto de João Batista. Jacó era um aparvalhado perto de João Batista. Os profetas todos de Israel. Quando Jesus diz: em verdade eu vos digo que 2 nascidos de mulher, ninguém foi como João. E é o apóstolo João, não o Batista, que vem a dizer posteriormente no seu evangelho que o público perplexo
vendo tudo que Jesus fazia, e que em Jesus se confirmava o testemunho que João Batista sobre ele dera, vieram a dizer sobre João Batista: João Batista, na verdade, nunca fez um único milagre, nenhum sinal. Porém, a maior de todas as suas virtudes é que tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Ele nunca falsificou nada sobre Jesus. A palavra de Cristo na boca de João Batista estava intacta. Pois bem, esse é o indivíduo que faz essa pergunta, que envia mensageiros: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar um outro? Significando dizer que você pode ser uma pessoa profundamente vinculada ao Evangelho, enraizada em Cristo Jesus, mas nem por causa disso ter os seus momentos de perguntas, de dúvidas, de questão, de necessidade de esclarecimento, de algum titubeio em relação à compreensão, porque João Batista está acima de todos os que o precederam, inclusive de Abraão, que é chamado o pai da fé, que teve coragem de esperar contra a esperança no final da vida, mas não sem vacilações variadas durante o curso da sua existência. E esse João se manifesta absolutamente humano aqui. Ninguém tinha sido como ele, mas ele era um ser humano, com o direito à pergunta, à questão. Ele carregava a sua própria relatividade e acorrentado, encarcerado, numa prisão pequena, gelada, úmida, escura, sem luz, maltratado, vendo os seus dias em contagem regressiva. Obviamente desejoso, se fosse possível, de ficar livre, de ele próprio ter o privilégio de seguir Jesus, de ver por ele mesmo a graça e a verdade se beijando na boca em Cristo Jesus. Era isso que ele desejaria também assistir. E que se via cada dia mais distante dessa possibilidade. E manda fazer essa pergunta. Portanto, não entre em estado de agonia se porventura alguma coisa de natureza semelhante algum dia visitar a sua mente, o seu coração. Não é sinal de que você é um indivíduo perdido, desgraçado, incrédulo ou coisa nenhuma. Tem gente que vem passando pela vida sem dúvidas. Eu, por exemplo, já falei inúmeras vezes do meu pai que eu nunca vi meu pai ter uma única dúvida sobre nada na vida dele, acerca do que fosse essencial em relação a Jesus. Como eu mesmo, com temor e tremor na presença de Deus, sem nenhuma jactância pessoal, quebrantadamente cônscio da minha relatividade, no entanto, em relação a Jesus, nunca me veio nenhuma dúvida ao coração. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, como foi também o caso de Paulo, que foi quem declarou essa verdade. Não foi o caso de Pedro, por exemplo. Não foi o caso de alguns outros íntimos. E João Batista, com toda essa maravilha, nesse dia, nessa hora, em dadas circunstâncias, em ocasiões de aperto, de angústia,
de desmerecimento total, de maus tratos da existência, com uma veemência perversa, horrorosa contra a pessoa, pode ser que surja uma pergunta desse tipo, será? E no caso de João Batista, ele que tinha anunciado tudo sobre Jesus, se perguntou, será que eu superlativizei? Porque lembre-se, Jesus não tinha ressuscitado. Para mim, ele já é o ressuscitado. Ele é aquele que ascendeu aos céus. Ele é aquele que tem se manifestado nesses 2000 anos, a tantos. E a mim também. Mas para João, a história ainda estava em curso. A situação dele era um pouco diferente. Ele não é filho do pós-ressurreição, ele é filho do pré-ressurreição. E essa pergunta era praticamente natural no coração do homem mais piedoso que existisse. Quando a pergunta veio a Jesus, Jesus então ouvindo, respondeu e disse-lhes aos 2 que João enviara: Ide e anunciai a João, meu primo, o que estás vendo e ouvindo, ou ouvindo e vendo. E o quê? Jesus citou o profeta Isaías. O que você vê do verso 5 em diante é uma síntese de 3 ou 4 textos do profeta Isaías, que João conhecia muito bem e em cuja profecia ele cria. João Batista cria no evangelho do profeta Isaías, que é o mais carregado de boa nova de todos os evangelhos proféticos dos profetas da antiguidade. E aí Jesus cita Isaías: vai e dize a João, os cegos veem, os coxos andam. Eu acho isso de uma maravilha extraordinária. Vai e diz isso a eles, o que tu estás vendo. Veja como Isaías está se cumprindo aqui. Todo dia está acontecendo isso. Como se prometeu em Isaías 61, como se prometeu em vários outros textos do profeta, vai e diga, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos, como a gente viu no texto de Lucas 7, do filho da viúva de Naim, ouviu na filha de Jairo, aqui mesmo em Mateus, que fora ressuscitada, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho, a boa nova da graça de Deus, a todos os pobres, de todos os lugares aonde eu vou, eu anuncio que o dia da graça do nosso Deus chegou como visitação a todos os seres humanos. E aí acrescenta aos enviados de João: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mesmo João. Essa pergunta é natural, mas não insista nessa dúvida. Essa sua pergunta é mais do que natural. Mas não insista nessa dúvida, porque a manutenção da dúvida contra a certeza nos dada pela palavra e contra os fatos do Evangelho praticados por Jesus, se a gente mantiver isso, e é fácil manter isso, o coração pode se tornar cínico. Como eu tenho encontrado, infelizmente, uma quantidade enorme de pessoas que começaram muito bem, mas que se tornaram profundamente cínicas. Especialmente nesse contexto. Você está me vendo, prestando atenção?
especialmente nesse contexto. Eu conheço a vida inteira gente que estudou, que fez exegese no hebraico do texto de Isaías, o que aprendeu os profetas, que teve boa instrução hermenêutica de compreensão de texto, que teve instrução de até bons mestres de conhecimento bíblico, biblicistas razoavelmente coerentes, que não têm desculpas a respeito da ignorância ou da falta de conhecimento, mas que num dado momento da vida entraram num processo duvidoso. E eu conheço muita gente boa, que num dado momento da vida, por alguma razão, por alguma circunstância, por alguém da família que adoeceu e morreu, por algum filho que ficou doente, a pessoa orou e não houve cura, e o filho ou a filha tem que viver com um certo padecimento, ou pais, ou por circunstâncias adversas, em relação às quais a pessoa orou, pediu, intercedeu, buscou livramento, mas não foi livre da contingência e abriu um pequeno espaço, uma nesga duvidosa no coração. Que isso aconteça, pode acontecer no coração de qualquer um. O perigo é que quando a palavra nos visita, o evangelho nos vem, a renovação da consciência, da profecia, dos profetas mais evangélicos, no sentido de carregarem a qualidade do evangelho e da boa nova, como foi o caso de Isaías, chega ao nosso coração como revalidação da palavra, especialmente nós, que somos filhos da pós-ressurreição, que somos filhos do encontro também de Paulo com Jesus nas portas da cidade de Damasco, que temos uma numerosa nuvem de testemunhas afirmando a realidade do significado de Jesus na vida deles, na nossa e da de milhares de outros, e mesmo assim começamos a alimentar essa dúvida todo dia, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Eu tenho encontrado pessoas que são gente boníssima, mas que abriram mão, que permitiram-se, que fizeram concessões à dúvida e que alimentaram de maneira sutil e cotidiana, todo dia no coração, até que aquilo foi crescendo como uma cunha que vai entrando e vai alargando, até que chega uma hora, o espaçamento entre a fé e a dúvida cresce tanto, aí depois é entre a quase fé e a total incredulidade no coração. A tal ponto que essas pessoas para fora vivem um conflito enorme, porque pregam aquilo que não creem mais, oram por aquilo que não acreditam que obterão respostas a respeito, confessam aquilo que no íntimo já não guardam no coração, e vão se tornando hipócritas, cínicas e angustiadas, mas não sabem mais voltar atrás. Quantos estão nessa mesma situação? Aqui mesmo me assistindo, quantos? Em todos os lugares me vendo e ouvindo, seja honesto. Você sabe que com você pode estar acontecendo isso. Como outro dia eu ouvi um amigo dizendo, eu entrei num estado de dúvida que foi crescendo dentro de mim, que chegou a um ponto em que a minha fé se foi embora. Uma pessoa que não tinha a menor razão para isso, que já sabia o bastante para que no seu coração não houvesse mais essa permissão de incredulidade. Mas isso é sutil. Por isso Jesus diz no verso 6, e bem-aventurado, podem dizer isso a João, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Motivo de tropeço.
E é aqui que eu vou ficar no dia de hoje. Bem-aventurado é aquele que, sabendo, que vendo, que tendo ideia e tendo certeza de tudo isso, não encontra em mim motivo de tropeço. Agora veja bem, isso aqui não é um problema para César, o imperador, nem para os Herodes contemporâneos de Jesus, nem para Pilatos, nem para qualquer um outro. Esse é um problema de discípulos. Esse é um problema de gente que creu. Esse é um problema para aquele que disse: eu sei que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um problema para aqueles que estão dispostos a enfrentar situações difíceis e antagônicas, mas que no meio do enfrentamento e do aperto, pela dor, pela angústia, pela solidão, pelo abandono, pela rejeição, pela existência solitária, pelo descaso com o qual eventualmente venham a ser tratados nas condições em que estejam, comecem a alimentar dúvidas, porque tinham expectativas. E aí preste atenção no que eu estou dizendo. O maior problema nessas horas é o ter alimentado expectativas acerca de Jesus na nossa vida. Expectativas como a de João Batista. Ele é. E em sendo, será como queremos, como esperamos. Em sendo, será como desejamos. Trará os seus anjos, me libertará, me salvará dos meus algozes, vai me cobrir com os agasalhos eternos para eu ficar livre para sempre de todo frio, de todo abandono, de toda rejeição, de todo escárnio. Receberei ainda a validação dele, porque ele tinha uma expectativa sobre Jesus. E aí é o perigo das escatologias, que projetam a volta de Jesus para o ano tal, para a hora tal, que projetam expectativas de que eu não verei a morte antes que Jesus volte, como eu já vi milhares me declararem isso nesse meio século de pregação do Evangelho, e alguns morreram frustrados, duvidosos, praticamente tendo razão de tropeço por causa do culto à expectativa doutrinária, escatológica, teológica, ainda que em nome da melhor piedade. Como eu gostaria que algumas pessoas estivessem me vendo e ouvindo neste momento, neste dia, nesta hora. Que são pessoas que eu sei que andam frustradíssimas, amarguradíssimas, porque nutriram grandes expectativas de coisas que elas achavam que Jesus faria durante os dias das suas vidas. Elas teriam as melhores surpresas da manifestação de Cristo nos dias deles. E o que eles estão vendo é uma igreja podre, é o Evangelho acabando, é a pregação silenciada pela mentira, é a piedade dando lugar ao engano, é o reino de Deus sendo substituído pela teologia do domínio, é a alegria de ser de Cristo Jesus sendo substituída pela expectativa da prosperidade financeira e econômica, e que acabaram crendo num pacotão que vinha de todo lado.